dia, amigos. Edmar de Moraes, aqui em mais uma transmissão de resumo de notícias para vocês. Antes de assistirem as notícias, de ouvirem as notícias, se inscrevam no canal, deixem o seu like e façam os seus comentários. Eu agradeço de coração a participação de todos. Hoje uma notícia trágica, mais uma notícia trágica para esse ano de 2019. Um homem esfaqueia ex-namorada e invade igreja e mata outros 3. Um homem de 39 anos matou a ex-namorada e outras 3 pessoas nas cidades de Paracatu, no interior de Minas Gerais, na noite desta terça-feira, dia 21. Ele foi identificado como Hudson Araújo Guimarães, ex-militar da Aeronáutica. De acordo com o major da PM, Flávio Santiago, o autor do ataque foi até a casa da mãe dele, onde estava a ex-namorada. No local, deu uma facada no pescoço da ex-companheira e, na sequência, Hudson foi para a Igreja Batista Shalom, no bairro Bela Vista, e disparou vários tiros de arma de fogo, matando 2 idosos que estavam no local. Depois pegou uma mulher como refém e a matou durante negociações com a polícia. Segundo a PM, Hudson estava atrás do pastor da igreja, que teria o expulsado de alguns cultos por mau comportamento. Os mortos dentro da igreja foram identificados como Rosângela Albernaz, de 50 anos, Marilene Martins de Melo, de 52 anos, e Antônio Ramos, de 67 anos, pai do pastor que celebrava o culto. Os policiais atiraram no autor do atentado, que foi levado para o hospital da cidade e está em estado grave. O major Flávio Santiago afirma que os policiais evitaram um massacre maior. Ainda haviam cerca de 20 pessoas no local e ele tinha mais 6 munições. Se a PM não tivesse chegado a tempo, a situação poderia ter sido muito pior. Esta informação, ela vem através da revista Veja, tá certo? De terça-feira, 21 de maio de 2018. Maia rompe com líderes do governo e outros destaques. Mais bate-boca e rompe com o líder do governo. O presidente da Câmara de Deputados, Rodrigo Maia, do DEM, Rio de Janeiro, tomou a palavra ao final da reunião entre líderes partidários na terça-feira e disse ter rompido relações pessoais com o líder do governo da Casa, Major Vitor Hugo, PSL de Goiás. Ele afirmou que se sentiu atacado com a mensagem de Vitor Hugo, que Vitor Hugo compartilhou no WhatsApp, que relacionavam as articulações políticas e negociações espúrias. Perdeu as notícias de ontem. Câmara faz acordo e voltará a MP que reduz ministérios. O plenário da Câmara dos Deputados deve votar nesta quarta-feira, dia 22, medida provisória 870, que trata da reforma administrativa, que reorganizou os ministérios na gestão do presidente Jair Bolsonaro. Se aprovada, ela pode seguir para discussão no Senado, ainda nesta semana. A votação nesta casa, porém, só deve acontecer na próxima semana. Se não for aprovada até lá, a interpretação é de que o governo seria obrigado a recriar ministérios que existiam durante o mandato do ex-presidente Michel Temer. Bolsonaro, ao assumir, reduziu o número de pastas de 29 para 22. Bom, pessoal, as coisas estão acontecendo, nós estamos cada vez mais enrolados com a situação governamental, né? As coisas não estão caminhando bem e nós temos que nos manifestar, pró ou contra, mas não podemos deixar de nos manifestar, tá certo? Uma outra notícia que
preocupante, que é a seguinte: deputados do PSL pediram dinheiro para financiar atos. Um grupo de deputados do PSL se reuniu na segunda-feira, dia 20, com o presidente da sigla, Luciano Bivar, de Pernambuco, para pedir que os protestos convocados para este domingo 26 fossem financiados com dinheiro do partido. A quantia seria usada para arcar com os custos do aluguel de trios elétricos e para a confecção de itens como bonecos, faixas e bandeiras. Não foram discutidos valores na reunião. Bivar ficou tentado a ceder aos apelos dos parlamentares e chegou a estudar uma transferência de verba para os diretórios estaduais, que então fariam repasses aos organizadores dos atos. Ele abandonou a ideia após ser convencido por assessores de que a decisão provocaria mais um desgaste para o governo e para a sigla em Brasília. Embora tenha considerado o pedido dos deputados, Bivar disse que, no início, se mostrou contrário à convocação de protestos. Na terça-feira 21, parlamentares do partido se reuniram em um hotel em Brasília, sempre com o nosso dinheirinho, né? Para decidir qual seria o posicionamento da legenda PSL por decisão da maioria. A bancada foi liberada a ir aos atos, mas a sigla evitou declarar apoio institucional à convocação. Eles estimam que 80% dos parlamentares eleitos pelo PSL devem comparecer aos protestos. Além de Bivar, descartam a presença dos atos líderes do governo no Congresso. Joyce Hasselmann, Alexandre Frota e o presidente Jair Bolsonaro cogitou ir a uma manifestação, mas também desistiu da ideia. Em reunião, ele instruiu os ministros a não se envolverem com os atos. Veja bem, Jair Bolsonaro convoca, Jair Bolsonaro não vai, Jair Bolsonaro tem o PSL que quer fazer a manifestação, eles são a liderança, eles são o comando do país. Eles estão, né, mais perdidos do que cego em tiroteio. Porque eles não sabem o que fazem. Eles não sabem o que fazem para reestruturar a governança do país. A governança do país. Eles efetuaram as coisas de maneira desacerbada, de maneira impensada, e acabam agora entrando em contradição entre si mesmos. E além do que, ainda querem financiar as suas manifestações com dinheiro público, que é do fundo parlamentar que nós pagamos. Esta é a função desses partidecos que provavelmente serão dizimados, extintos, evaporados do país nas próximas eleições, e já começará a sentir o efeito dessas ações mal feitas, mal engendradas por esse partido que é o PSL. As próximas eleições municipais vai mostrar que esses partidos não nos representam. Eles representam uma minoria que se entendia como insatisfeitas com os governos anteriores. Vamos ver o que dá. Isso é o que está acontecendo no Brasil hoje. São notícias atuais. Porém, a que mais relevante tem é o fato da violência continuar crescendo, né, através desse ato de esfaqueamento que aconteceu em Minas Gerais, na cidade de Paracatu. Mais uma arma de fogo a ser disparada contra pessoas inocentes, ainda dentro de um ato religioso, dentro de uma igreja. Aonde iremos parar? Não sei. A violência cresce dia a dia por conta de temas medíocres, passionais, irracionais e imorais. Hashtag 57 milhões de mãos sujas de sangue no Brasil. É esta
a minha mensagem. Edmar de Moraes Moraes. Deixem o seu like, comentem e se inscrevam no canal. Eu agradeço. Até mais, pessoal, com novas notícias. Tchau!